Alguns dias atrás, o Thiago Leifert, ex-apresentador da Globo, né, ex-apresentador do Big Brother e do The Voice e do Globo Esporte, ele deu uma entrevista, ele foi no podcast do Rica Perrone. E um trecho da entrevista dele, um trecho dessa conversa, ela foi pensada e começou a ser compartilhada nas redes bolsonaristas. Uma das pessoas que fez isso foi o Luciano Hang, o empresário, né, o dono da Van, que publicou um trecho do vídeo da conversa e disse o seguinte aqui, olha: Thiago Leifert falando o que a maioria dos brasileiros já sabem. Não se deixe enganar, para mudarmos o nosso Brasil, não podemos deixar voltar o pior do nosso passado. Pense na sua família. E daí ele pega e recorta um trechinho do vídeo, que tem ali basicamente 2 minutos e pouco, e ele usa isso, o Luciano Hang, para defender o Bolsonaro, sendo que na entrevista o que o Thiago Leifert fez, né, foi adotar a postura do Estadão, né? Lula versus Bolsonaro, uma escolha muito difícil. Eu quero analisar com vocês esse trechinho aqui e a gente vai pensar em algumas coisas que me parecem quase auto-evidentes, mas que precisam ser repetidas, né? Mas antes disso, já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário um bom dia, um bom sábado e também se inscreva no canal, lembrando de ativar o sininho para poder te notificar de vídeos novos no canal. Isso é muito importante para ajudar no engajamento aqui. Então eu vou pôr para vocês aqui o trechinho do vídeo, da conversa do Thiago Leifert com o Rica Perrone, e depois a gente fala sobre isso. Especialmente a Globo. O jornalismo tem um viés político claro que isso está sendo usado para manipular as coisas para um lado. Você concorda comigo? Eu concordo que tem um viés claríssimo. E eu acho que, e falo isso sempre, tem milhões e milhões e milhões de brasileiros quietos. Não estão no Twitter, não estão no Facebook, não estão enchendo o saco, eles estão quietinhos. E nós vamos saber o que eles vão fazer em outubro. Eu não sei o que eles vão fazer, não tenho ideia. Mas eu acredito que tudo que a gente está vendo está errado, tá? A gente não sabe o que vai acontecer. E trabalhando nos veículos que eu trabalhei, assim, era geralmente Globo, mas era todo mundo de esquerda. Você acha que a imprensa ajuda a eleger o Bolsonaro com esse tipo de coisa? Eu acho que todo mundo que xinga o eleitor do Bolsonaro de idiota, escroto, não sei o quê, está ajudando a eleger o Bolsonaro. Então eles não percebam. Mas eles estão cada vez mais dando voto para o Bolsonaro. Você está jogando no colo do cara. Eu não entendo. Isso estou falando como profissional de comunicação, tá? Uhum. Você está jogando no colo do cara. Eu não entendo como alguém da campanha não fala, cala a boca. Não fala isso. Você tem que conquistar essas pessoas, não falar que ela é uma deplorável. Pelo amor de Deus, óbvio, é o básico do básico do básico. Você está afastando mais ela de você. Putz, mas muito. Você está garantindo dele e ele está roubando o teu. Ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Então, eu estou falando como profissional de comunicação mesmo. Tem um erro de estratégia aí desse. E dentro da Globo, você era do time que é a grande maioria, nós sabemos que assim, prefiro não falar nada para não me expor. A gente sabe que tem um monte de gente de direita que se cala. Porque o ambiente não te permite falar ou porque as pessoas preferem? Não, eu não falava nada porque eu não queria entrar na briga. O que eu não consigo, e aí eu não consigo ver assim, aí eu interfiro, é o contorcionismo mental para você justificar o injustificável. Assim. Para falar que, não, ninguém roubou a Petrobras. Fala, não, pera só um minuto, pera, aí não vai, aí começa a me dar um negócio. Fala, não, pera só um minuto. Porra, não é porque você acordou hoje que o dinheiro voltou para a conta da Petrobras, o dinheiro sumiu, entendeu? Então, assim, tem uma... Porra, pelo amor de Deus. Então, algumas coisas me davam comichão. É a sensação de que você é um enviado dos céus e você veio aqui ensinar as pessoas o que elas devem fazer. E alguns colegas caem nessa armadilha e você sabe. Então, cara, esse é o problema para mim. Pois bem, lá vamos nós. Então, assim, a primeira coisa que a gente vai partir aqui de vários pressupostos, né, que são coisas observáveis na realidade e as quais são, aparentemente, para mim, evidentes. A primeira delas é que numa sociedade, num país, né, numa nação como o Brasil, existem as mais distintas visões sobre qual deveria ser o rumo do país. Existem as mais diferentes visões sobre política, existem os mais diferentes pensamentos sobre esse assunto. Então, assim, não dá para imaginar que no mundo, ou numa sociedade, ou num país, as pessoas vão concordar com tudo, ou que vão ser iguais. Então, assim, certamente haverá pessoas que são mais progressistas, pessoas que pensam mais no social, no coletivo, pessoas mais conservadoras ou liberais, que vão pensar mais no indivíduo, mais no átomo, né, mais na individualidade. Então, assim, isso é inevitável e não há lavagem cerebral que mude isso. Então, numa sociedade, você vai ter pessoas que
vão estar distribuídas em meio a um enorme espectro de posições políticas, e isso é normal, isso é natural, isso é esperado, inclusive. A democracia abraça isso. Numa democracia você vai ter pessoas de esquerda participando da política, vai ter pessoas de direita participando da política, centristas, extremistas às vezes, que muitas vezes fogem um pouco do jogo eleitoral democrático, mas que também participam. Então, assim, isso é previsto, isso é esperado, isso é desejável. É assim que se dá o embate de ideias, é assim que se dá o crescimento das ideias, inclusive, né? Tem uma ideia contrária aqui, elas vão em conflito, e aí juntas as pessoas vão tentando elaborar respostas plausíveis e razoáveis para a sociedade. Então, assim, isso é esperado. Aparentemente, né, nessa entrevista que ele deu, que foi 1h40 de entrevista, se não me engano, esses 2 minutos aqui são os 2 minutos no qual ele fala de política, porque de resto ele fala de outras coisas. Ele fala de futebol, fala de esportes, fala de outras coisas, da vida pessoal dele, da carreira dele. Então, assim, boa parte da entrevista nem sequer aborda esses assuntos. Isso aqui foi pensado de uma entrevista gigantesca e 2 minutos são aqueles nos quais o Leifert menciona alguma coisa de política. E dá para perceber, com base nesses trechos aqui, que ele se identifica, que ele se reconhece como de direita. Talvez uma direita liberal, porque ele fala que votaria no UC, uma direita mais centro-direita, não sei. Aparentemente, ele está inserido nesse espectro, nesse campo de pensamento político. Quando ele é perguntado se ele votaria, né, se ele fosse obrigado a votar entre Lula e Bolsonaro, que ele preferia anular o voto, quando ele fala isso, ele está repetindo uma retórica que é muito disseminada, e que foi muito disseminada, inclusive, ao longo dos últimos anos, e mesmo na eleição de 2018, de que eram os 2 piores cenários e que eram idênticos, eram igualmente ruins. Que você ter Lula ou Bolsonaro seria catastrófico do mesmo jeito. Ou no caso de 2018, quando o Lula deixa a corrida eleitoral, o Haddad. O Haddad e o Bolsonaro seriam igualmente ruins. E isso é falso. A gente sabe que é falso porque a realidade mostra isso, né? Isso é falso. O Bolsonaro não é equivalente a nenhum outro candidato ou pré-candidato à presidência. Então, assim, nessa equivalência, nessa disputa aqui, como eu já falei várias vezes no canal, alguém que tente equiparar isso está no mínimo, ou negando a realidade, ou está, sabe, se recusando a ver os fatos, porque a gente tem um genocida no poder. E isso aqui não é exagero, isso aqui não é, sabe, especulação. A gente tem uma pessoa que, por seus atos, por aquilo que ele fez na pandemia, ajudou a matar centenas de milhares de brasileiros. E aí, tanto povos indígenas, por exemplo, e que gerou debate na CPI da Covid, quanto também crimes contra a humanidade. Então a gente tem uma pessoa aqui que, se for para um tribunal internacional, tem grandes chances de ser considerado como um criminoso por crimes contra a humanidade. Então, assim, não tem comparação. Tentar equiparar esses dois, simplesmente fechar os dados e a realidade. E quando a extrema-direita usa isso a seu favor, isso demonstra ainda mais essa distorção, essa manipulação do debate público. Então, nesse sentido, eu poderia dizer, né, me passa a impressão de que o Leifert não quer ver as coisas como elas são. Não quer, ele se recusa a ver as coisas como elas são. Porque isso o obrigaria a ter que votar nessa circunstância em um candidato com o qual ele discorda, sabe, programaticamente em quase tudo. E aqui vale ressaltar, isso não quer dizer que não houve crimes no PT, que não houve escândalos de corrupção, isso não quer dizer nada disso. Mas o que aconteceu na gestão PT não se equivale ao extermínio que aconteceu durante o governo Bolsonaro. Então é uma comparação esdrúxula, uma comparação problemática e já não fazia sentido em 2018, muito menos agora, quando a situação é muito pior e há um risco de ruptura democrática, há um risco de golpe de Estado perpetrado pelo Bolsonaro que o tempo todo ameaça instituições. Então, assim, o PT jamais fez isso. O Lula jamais foi alguém que foi lá e confrontou o STF, confrontou o Congresso, que deu a entender que daria um golpe de Estado se não fosse reeleito. Jamais fez isso. Equiparar os dois é simplesmente negar a realidade. É simplesmente pôr uma viseira, tapar os olhos e fingir que não está vendo. Mas, como eu falei, no jogo político eleitoral, ele tem todo o direito de não querer votar em nenhum dos dois. Ele tem esse direito. Ele tem direito de não querer votar, porque acha que nenhum dos dois representa o que ele pensa. Ele tem o direito de votar nulo. É um direito legal nosso, né? De você não querer votar em ninguém e lá. Até de protesto, muitas vezes, né? Se você for anarquista, por exemplo, não quiser votar, não quiser ir para a urna, é um direito que você tem. Então, assim, cada um vai poder mensurar aqui, vai poder avaliar como o seu voto ou o seu não voto vai impactar na eleição, vai impactar no seu futuro. Se é um voto esclarecido ou não, se é um voto razoável ou não, se é um voto que vai ajudar o seu grupo particular ou não, aí é uma outra questão totalmente distinta. Por exemplo, a gente falou muito aqui sobre o voto útil, né, recentemente, né, sobre o Ciro Gomes enfrentando essa noção do voto útil para o Lula para que ganhasse o primeiro turno e assim evitar um golpe de Estado. Então, assim, há quem questione isso, há quem ache que esse voto útil é tirar o direito de um eleitor escolher um outro candidato com o qual se identifica mais. Então, assim, cada um vai avaliar. E todos têm o direito de fazer isso. Ninguém pode te coagir, ninguém pode te obrigar a votar em um candidato que você não queira votar. Esse é um jogo democrático. É claro que as consequências podem ser catastróficas, né? As consequências podem ser prejudiciais para todos, mas você tem esse direito. Nada te impede. Então, primeira coisa, o óbvio, né? Ele tem o direito de votar nulo. Se isso é esclarecido ou se isso é razoável,
Eu acho que não, mas ele tem esse direito. Assim como todos os demais brasileiros têm o direito de escolherem de acordo com a sua consciência ou com aquilo que acham que é melhor. Em relação às posições políticas, né, eu já falei isso também anteriormente, mas vou repetir porque acho que vale insistir em certos pontos. Me parece natural, e aí eu acho que é o caso do Leifert, me parece natural que alguém da elite, seja uma elite intelectual, uma elite financeira, uma elite cultural, social no país, que essa elite tenda a votar para a direita, pelo menos, né, ou para partidos ou candidatos que vão reforçar os seus privilégios ou preservar os seus privilégios, porque quem tem privilégios raramente quer abrir mão deles. E me parece natural que a classe trabalhadora, os mais pobres, votem em candidatos que pensem no social, que tenham como projeto de governo ajudar os mais fragilizados, os mais desfavorecidos. Então me parece natural que houvesse essa divisão. É claro que na prática não é bem assim. Na prática você tem pobre votando, sabe, em candidato de elite, você tem gente de elite votando em candidato social, que pode minar seus privilégios de algum modo. No jogo real não é tão fácil a distribuição. Mas, em teoria, pareceria lógico, né, que os marginalizados, que os mais pobres, que os mais fragilizados votassem em candidatos de esquerda, que defendem essas pautas, e a elite votasse em candidatos de direita. Se fosse essa lógica, raramente ganharia candidatos de direita, porque o que acontece, né? Sempre, em todos os locais do mundo, a classe trabalhadora, os mais pobres, os mais fragilizados, são a maioria. Então, se essa maioria fosse organizada, em quase todo lugar do mundo só haveria governos de esquerda. Mas, na realidade, ao poder financeiro, ao poder da ideologia, que é fundamental para poder manter esse jugo de controle sobre as pessoas. Quando você tem o reforço, né, de uma ideologia através da cultura, através da escola, através da igreja, através de várias instâncias de perpetuação e de reforço da ideologia, isso ajuda a manter as engrenagens funcionando, lubrificar as engrenagens e manter as elites no poder. E isso é feito de maneira muito eficaz. Não é à toa que muitos autores de esquerda partem do princípio que também é importante transformar a ideologia, também é importante trabalhar sobre o aspecto cultural, sobre o aspecto simbólico, para que isso também se reflita numa transformação mais profunda na sociedade. Então, só voltando aqui, me parece meio que natural que o Leifert defenda, né, candidatos de direita, porque é o grupo do qual ele pertence e, portanto, seria um modo de ele preservar certos privilégios que ele possui como elite. Como eu falei no começo, isso é totalmente legítimo no jogo democrático. É como as coisas operam. Cada um vai se movimentando aí de acordo com seus interesses. Tem um ponto na entrevista, né, que não está nesse trechinho que eu coloquei aqui, que foi recortado, sobre comunicação, dizendo sobre os riscos da comunicação hoje, né, de como tudo que a gente pode dizer pode ser mal interpretado, ou pode ser distorcido, ou pode ser recortado, ou pode ser usado contra você de um modo que não era a sua intenção. Então, de fato, isso acontece, e a gente observa isso em vários grupos diferentes, né, com várias personalidades diferentes, que falam alguma coisa sem malícia muitas vezes, e como isso é amplificado, e isso se torna uma bola de neve, e a pessoa é cancelada, é linchada publicamente, e isso, pra mim, já falei várias vezes, é muito prejudicial. Isso aí é contaminar o debate, isso é tentar vetar o debate, é tentar neutralizar o seu interlocutor, é você tentar silenciar as pessoas. É claro que também, mais uma vez, é importante ressaltar que há limites, né? A livre expressão tem limites, aquilo que pode ser dito tem limites, isso é histórico, isso é contextual, isso é, sabe, depende da região que você está. Então, em certos momentos, as pessoas foram muito mais libertárias, em outros momentos, muito mais reprimidas em termos de comunicação, em termos de expressão, mas há limites. Há limites, mas também isso não pode impedir que o outro fale algo que seja plausível para ela, dentro de certas normas de civilidade também. E só um ponto que também eu acho que é válido daquilo que ele falou nesse vídeo no começo, é sobre a demonização da oposição. É sobre você demonizar os bolsonaristas ou demonizar as pessoas que pensam diferente de você. Porque isso de fato gera uma reação que não é de convencimento, que não é de atrair essa pessoa para você, mas de repelir as pessoas. Eu falei recentemente sobre isso, né, sobre os ciristas que estão agora numa vibe de antagonizar as pessoas e como isso é prejudicial. Isso não apenas não atrai as pessoas para uma proposta do Ciro, por exemplo, como repele as pessoas e passa a criar asco, passa a criar repulsa e passa a criar uma necessidade de confrontar esse grupo com o qual você não tinha nenhuma divergência antes. Então, essa tática de polarizar o debate, que é muito comum, não é uma tática apenas bolsonarista, mas de vários outros grupos, essa tática de polarizar o debate, ela é muito prejudicial, porque não há apenas duas respostas para certos problemas. Certas questões são muito mais sofisticadas e têm nuances que desaparecem com essa polarização. Então, sim, nem todo bolsonarista ou nem todo eleitor do Bolsonaro é fascista, obviamente. A gente teria que deixar claro e explicitar aquilo que é evidente também. Muita gente diz que eu venho defender o óbvio aqui. E quando a pessoa fala isso, ela fala em tom de ofensa, mas eu acho que é um elogio, porque é justamente o que eu faço aqui. A gente chegou num ponto na história da humanidade, a gente chegou num ponto que a gente tem que vir aqui todos os dias defender o óbvio, porque há pessoas negacionistas dos mais distintos assuntos, negacionistas históricos, da ciência, tem terraplanista, gente. Então a gente está de fato no momento no qual é preciso o tempo todo reforçar o óbvio. E nessa questão em particular aqui do Leifert, o óbvio é o seguinte: ele tem todo o direito de votar nulo, de não querer nem Lula nem Bolsonaro, ele tem esse direito. Não me parece uma visão esclarecida dele, mas é um direito que ele tem.
Você pode não concordar com ele, você pode não concordar com quem escolhe a terceira via, por exemplo, ou quem é cirista, ou com quem é lulista, ou com quem é bolsonarista. Você pode discordar dessas pessoas, mas elas têm o direito de escolher isso. Só que esse direito implica em consequências. Você optar por uma coisa ruim ou uma coisa prejudicial vai levar a consequências ruins, prejudiciais, que às vezes todos vão pagar. Então, a gente tem o direito, mas também tem que arcar com o preço desse direito, tem que arcar com as consequências desse direito. A escolha errada pode ser catastrófica. A escolha errada pode levar a um estado de exceção no Brasil, por exemplo, que vá prejudicar a vida de milhões de pessoas e, inclusive, levar à morte, exílio, tortura de pessoas divergentes. Então, sim, se houver, de fato, o risco real de um golpe de Estado no Brasil, isso se torna emergencial, isso se torna urgente. E aí as pessoas precisam tomar uma decisão consciente, razoável nesse sentido. Aí cada um vai avaliar também, né? Cada um vai julgar aí, dentro do seu grupo, dos seus interesses, o que é melhor para si. Diga no comentário o que vocês pensam sobre essa história aí do Leifert, a entrevista que ele deu pro Rica Perrone, como você enxerga esse cenário e pessoas que defendem agora, né, nem Lula nem Bolsonaro, o que isso pode significar? Para onde isso pode levar? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau. Olá, meus queridos amigos e amigas do canal do Henri Bugalho. Eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite especial para fazer para vocês. No dia 9 de junho, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, Leonardo Boff, um dos maiores pensadores e teólogos do nosso tempo, vai lançar o seu novo livro, uma obra primorosa, O Pescador Ambicioso e o Peixe Encantado, A Busca pela Justa Medida. Um livro que vai encher de esperança o coração de todos que lerem essa obra magnífica. A gente vai fazer um lançamento no dia 9 de junho, às 8 horas da noite, com o Leonardo Boff dando uma palestra maravilhosa, e a gente adoraria que você fizesse parte desse momento, celebrando com a gente essa realização do querido Boff. Para você se inscrever é muito simples, só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo, e aí, gratuitamente, em poucos segundos, está inscrito para poder participar desse evento. Chame seus amigos e amigas também e vamos fazer parte dessa corrente por um mundo verdadeiramente mais justo e melhor.